Vamos voltar a ler os escritos de João. Nos propomos a ler os escritos de João, começando com o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o livro do Apocalipse. Começamos no Evangelho de João e já estamos no capítulo 20 dos 21 capítulos, portanto só falta um capítulo para terminar o Evangelho de João, então vamos passar para as cartas de João e posteriormente para o Apocalipse. Então hoje nós vamos ler João capítulo 21, versículos de 1 a 14, que diz-nos assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Desculpem. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu gostaria de refletir neste momento, chamando os meus irmãos a se colocarem no lugar destes apóstolos. Eles deixaram suas famílias, deixaram seu trabalho, deixaram seus interesses, seus planos e agora haviam decidido seguir a Jesus. Investiram todas as suas esperanças naquele mestre, naquele rabino. Dedicaram 3 anos da sua vida a ele. Na cabeça daqueles discípulos, como judeus que eram, eles esperavam que o Messias, que Jesus fosse o Messias e que o Messias estabelecesse o reino de Deus sobre Israel, libertando do domínio romano e estabelecendo um império israelita, um império judeu na terra. E aí o que aconteceu foi que o seu Senhor foi preso, passou por julgamentos injustos, forjados, foi torturado, humilhado e morto de maneira vergonhosa, como um condenado do Império Romano. É claro que isso abalou profundamente a fé daqueles apóstolos. Nós lemos do capítulo 13 ao 17, Jesus aconselhando aqueles apóstolos, preparando aqueles apóstolos, justamente porque Jesus sabia que aquilo seria um golpe muito forte na fé daqueles apóstolos. Jesus morreu, mas no 3º dia ele ressuscitou e eles viram Jesus.
Jesus apareceu para eles. Jesus falou-lhes algumas coisas. Mas aquilo que havia acabado de acontecer, ou seja, a morte de Jesus, ainda estava muito forte o impacto na vida daqueles apóstolos. E as aparições de Jesus ainda não tinham sido suficientes para renovar a sua fé. Entendo que aqueles apóstolos se sentiam meio perdidos. Tá bom, já verificamos, Jesus ressuscitou, mas e agora? E agora? O que a gente faz? O fato é que às vezes, meus irmãos, nós mesmo como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, e eu estou falando de nós atualmente, colocamos a nossa esperança em Cristo e temos uma compreensão bem mais ampla do que aqueles discípulos naquele momento, porque nós temos a história toda, a história das Escrituras toda, e a interpretação, a aplicação dessa história, nós temos uma visão muito mais ampla do que aqueles apóstolos. Mas há momentos em que a gente também se encontra em determinadas encruzilhadas da vida que nós vamos perguntar, e agora? O que a gente faz? E agora? Parece que aquilo em que investimos a nossa esperança, a nossa fé, não alcançou o resultado desejado, e agora? Eu entendo que essa reflexão é muito importante para esse momento de pandemia. Eu sei que tem muitos cristãos que estão vendo o que está acontecendo no mundo. Muitos que provavelmente estão doentes ou têm um parente querido doente, talvez até em estado grave numa UTI. Talvez algum irmão perdeu um ente querido. A família está enlutada. E aí a pergunta é inevitável, e agora? O que a gente faz? Aqui Pedro, diante do e agora? O que a gente faz? Vamos pescar. Vamos voltar para a nossa vida de antes. Parece que nós não vamos passar de pescadores mesmo, então vamos pescar. E ele e mais alguns companheiros entraram no barco e foram pescar, e apesar de tentarem a noite toda, não conseguiram pegar peixe nenhum. Quando já estava amanhecendo o dia e eles voltaram para a praia, o versículo 4 diz assim: ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Jesus aparece ali. No início eles não o reconhecem. Jesus dá-lhes uma ordem. E para a felicidade de todos, eles obedecem à ordem de Jesus e lançam a rede do lado direito, onde Jesus indicou o local. E o texto diz no versículo 6, segunda parte do versículo 6, eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E aí foi que eles reconheceram que era Jesus. Jesus estava ali. Quando eles estavam se perguntando, e agora? Quando eles decidiram voltar para a pescaria, eles estavam desanimados, eles estavam sem norte. Mas Jesus estava mais perto do que eles podiam perceber. Isso vale para nós. Lembre desta palavra. Talvez você também esteja dizendo, e agora? Qual o próximo passo? O que a gente faz? Vamos desistir daquele negócio em que investimos, nos dedicamos tanto? Vamos desistir, vamos voltar para a nossa vidinha de antes? Mas Jesus está ali ao lado. E ele não desistiu do seu projeto. O que ele planejou vai se cumprir. Todos precisamos aprender com a experiência de Jó, que depois de tudo que passou, pôde olhar para Deus e dizer, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. O apóstolo Paulo diz aos filipenses que a boa obra que Jesus começou em nós, ele vai concluir. Ele não deixa a obra pela metade.
Não tem problema nenhum passar por crise, não tem problema nenhum ficar abalado, não tem problema nenhum às vezes dizer, e agora o que eu faço? Não é problema nenhum às vezes até ser tentado a desistir, mas a palavra é, Jesus está ali, e Ele está cuidando de tudo. E nós precisamos ouvir a voz de Jesus e mais do que isso, nós precisamos obedecer a nova ordem. E quando a nova ordem surge, nós devemos estar prontos a obedecer, como aqueles discípulos obedeceram, lançaram as redes e de repente eles tinham uma rede cheia de grandes peixes que quase não davam conta de arrastar a rede com tantos peixes. Eles obedeceram Jesus, eles ouviram a voz de Jesus. E Jesus, sabendo como estava o seu coração, Jesus já estava preparando um fogo, e agora eles trazem peixe, Jesus prepara peixe, e ali tem pão, Jesus prepara uma refeição, Jesus cuida daqueles apóstolos, Jesus alimenta aqueles apóstolos, Jesus renova a fé daqueles apóstolos, Jesus mostra que Ele estava providenciando tudo o que eles precisavam. Que eles só precisavam confiar, continuar confiando em Jesus mesmo, que em determinado momento eles perguntassem, e agora? Jesus nunca pergunta e agora, porque Ele sabe exatamente o que vai fazer, e o que Ele determinou, Ele vai fazer e vai concluir. Portanto, que fique para nós esta reflexão, eu até sugiro que você releia esse texto, meu irmão. E lembre dessas palavras de Jesus se você estiver desanimado, se você estiver se perguntando, e agora? Se você estiver se sentindo tentado a dar alguns passos para trás e voltar para a vidinha de antes, lembre-se, Jesus não desistiu do grande projeto dele para você. Pergunte, e agora, para Jesus mesmo? Fale comigo, Senhor, me dê a próxima ordem, me mostre o que eu devo fazer e obedeça. E quando você ouvir a voz de Jesus e obedecer, Ele mostra o caminho. Ele continua o que Ele começou. E Ele leva a bom termo aquilo que Ele planejou. Confie profundamente no Senhor, mesmo no momento em que você se sinta tentado a perguntar, e agora? E se essa palavra falou ao seu coração, manda esta palavra para outras pessoas que talvez estejam se perguntando, e agora? Aconselhe esta pessoa a ler esse texto bíblico, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais.